Shalom, boa noite a todas as famílias, boa noite a todos que estão aqui, né? É um prazer estarmos aqui nesse sábado à noite, né? Com essa programação maravilhosa do Senhor. Eu sou a missionária Ana, eu sei que vocês estão acostumados com o pastor Leonardo, mas ele está em uma grande missão e me incumbiu de estar aqui representando. O Espírito Santo vai nos ajudar nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E hoje, meus amados irmãos, nós queremos já agradecer a você que está participando, que está comentando, que está interagindo conosco, que está compartilhando. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, agradecer porque o Senhor tem alcançado pessoas através desse podcast, né? Tem avançado e tem sido muito legal. Então, hoje a gente vai tratar de um tema muito especial, um tema muito importante, que é como ser um jovem cristão em um mundo tão cheio de entretenimentos. Então a gente está aqui, né? Estamos aqui nessa noite com essas mulheres de Deus, né? Que vou apresentá-las a vocês agora também. E é maravilhoso. É ou não é estar aqui? É verdade. Maravilhoso. Então, desde já, eu quero começar aqui com a Sabrina. Sabrina, seu boa noite. Boa noite, prazer estar aqui com a senhora, missionária, com o povo, com as meninas. Né? A gente fica muito feliz de fazer parte dessa igreja que tem essa visão e agora também esse projeto, né, do podcast. E esse assunto, que é um assunto muito principal na vida de todo cristão, principalmente os Com jovens, certeza. é um prazer poder estar aqui para conversar sobre isso. Sim, Amém. sim. Estamos aqui também com a Eduarda. Eduarda, boa noite. Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui essa noite com a senhora, com todos vocês. E é um prazer também poder falar sobre esse assunto, né? A gente que é formado nesse ministério, graças a Deus, como ser um grande jovem de Deus. Então, muito feliz de estar aqui. A gente espera que esse bate-papo possa edificar todos os que estão assistindo, todos os jovens, em nome de Jesus. Glória a Deus. E você, Brenda, seu boa noite. Boa noite, missionária. Boa noite a todos que estão assistindo. É um grande prazer. Estou muito feliz de estar aqui para a gente conversar sobre esse assunto, né? Graças a Deus, Deus nos plantou nesse ministério, que é um ministério diferenciado, é um ministério que trata os jovens de uma maneira diferente do que a gente está acostumado aí no mundo, Sim, sim. ou então em relação a outras coisas. Então, é um prazer estar aqui com todos vocês, com todos os irmãos que estão assistindo também. Com certeza. E não podemos deixar de louvar a Deus sempre pela vida do nosso reverendo, É verdade. né, pelo pastor Leonardo, por estar empreendendo esse podcast, né, essa visão que Deus entregou ao nosso reverendo e tem confiado nas mãos do nosso pastor também. Então, a gente vai iniciar o nosso bate-papo aqui, só que antes temos que ter o momento do break. O que é o momento desse break? Chamar o nosso patrocinador, né? Que é um irmão nosso. Então, é Linho das Tapioca, como o pastor Leonardo chama, né? Então, a tapioca pernambuquinha, meu amado irmão, ou você que está assistindo, né? Você que vai ao Guanabara, ao Presunica, ao Princesa, se ainda não comprou, quando chegar a esses locais, corre. Adquire a sua tapioca, porque é a melhor do mercado. Não tem outra melhor. E é de um irmão que abençoa a obra de Deus e abençoa também o programa. Então, já voltamos. Vem descobrir a melhor opção de lanche rápido para a sua rotina. Let's get down to business. Work hard, play hard. Oh yeah. All day, all night. 'Cause I like to fly, I whine so high, directions high. Voltamos do nosso break, estamos aqui com as nossas irmãs, mulheres de Deus jovens, cheias do Espírito Santo, Amém. belas para a glória do Senhor, glórias ao nosso Deus. E aí a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, né? Como é ser um jovem cristão? Como é vencer esse mundo de entretenimentos, um mundo que quer nos chamar cada vez mais para longe de Jesus, longe dos princípios, um mundo cheio de atrativos, um mundo sedutor, não é verdade? É verdade. É um mundo que seduz. Mas como que é para a gente, como que é para vocês ser um jovem
dentro desse mundo de entretenimentos. E eu quero começar a pergunta com a Eduarda. Eduarda, como foi o seu processo de conversão? Conta pra gente. Você nasceu na igreja, é filha de pais crentes? Teve algum momento da sua caminhada que você saiu, quis conhecer o mundo ou não, tá firme? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu nasci na igreja, né? Os meus pais, eles são missionários, então eu sempre estive ali no berço evangélico. Eu posso dizer que eu me converti por volta dos 6 anos de idade, né? Que foi quando eu fui batizada no Espírito Santo. Meu Deus. E aí eu me batizei nas águas por volta dos 10 anos. Então eu sempre, assim, pelo ensinamento, né? Por ter crescido e tudo mais, eu sempre tive o temor do Senhor no meu coração. Mas por volta dos meus 12 anos, por aí, eu fiquei afastada, uns 4 anos da igreja. Nunca fisicamente, né? Porque nunca pude ter essa independência. Meus pais, graças a Deus, formados pelo nosso reverendo, essa coisa do enquanto morar debaixo do meu teto, vai pra igreja sim. Glória a Deus. E aí, Então- pegando o gancho do que você está falando, a importância da firmeza no lar. É verdade. A importância de ter pais firmes, né? Que inculcam na cabeça do seu filho a palavra de Deus, mas que é firme no levar também a presença do Senhor, né? Sim, senhora. Até porque, assim, se não fosse pela firmeza dos meus pais, só Deus sabe onde eu poderia estar hoje. Sim. Então, eu fiquei afastada esse tempo e num culto de virada de ano, dia 31 de dezembro de 2019, eu tive uma experiência muito forte com o Senhor Jesus, onde eu digo que não fui eu que voltei, né? Ele foi lá me buscar de volta. E desde esse dia eu posso dizer que eu voltei, estou em casa novamente e é daqui até a eternidade. No caso, você ficou dos 12 aos 16 dentro da igreja, Isso, mas indo afastada. aos cultos, mas aquela coisa, dentro da igreja eu vou por obrigação, Sim. mas fora eu vivo uma vida Sim, paralela à palavra. Sim, eu falava, inclusive com os meus pais, né? Vocês são crentes, eu não. E foi isso, eu fiquei esse tempo afastada, eu ia na igreja, eu nunca perdi o temor do Senhor, mas a gente quer essa questão da influência do mundo, né? A gente É quer isso. viver, quer experimentar, quer conhecer. As pessoas fazem parecer tão incríveis, mas assim, quando a gente está lá, a gente percebe que é tudo vazio. Não tem nada que possa verdadeiramente nos preencher. Então, assim, é uma mentira, é uma ilusão, é aquela coisa momentânea, mas que traz a morte, né? O pecado, ele vai trazer a morte. Então, o vazio, a tristeza, eu passei por depressão, ansiedade, Meu Deus. tentativas de suicídio, que assim, eu vejo em toda a minha trajetória a mão do Senhor, mesmo quando eu estava afastada, cuidando de mim. Sim. Então, foi isso. E o que mais atraía você? Como começou? Porque tem um processo. A Uhum. gente não desvia de um dia para o outro. É verdade. Né? O mundo vai chamando aos poucos. E como começou isso? Porque você falou, aos 12 anos eu já estava É. desviada dentro da igreja. Sim. Então, eu sempre fui muito à frente da minha idade. Então, as minhas amizades sempre foram amizades mais velhas, pessoas com uma conversa que vai ser mais velha. Então, essa questão de namoro fora de época, a questão de festa, bebida, a questão das amizades, né? O assunto, aquelas coisas que não edificam. Então, isso foi chamando minha atenção, porque por sempre estar na igreja, Sim. para mim, isso, né, em determinado momento, significaria viver, curtir a vida. Então, aquele assunto que vão encucando na nossa cabeça aos poucos, né, que o mundo vai trazendo. Você é jovem, você tem que curtir, sabe? Você tem que sair, vai perder sua vida na igreja. E isso foi entrando no meu coração e eu fui vivendo, mas no fundo, sempre teve alguma coisa que falava, isso não é pra você, sabe? A gente sabe que hoje eu enxergo, né, que isso tudo era o Espírito Santo me incomodando. Mas naquele momento, essa questão dos namoros, a prostituição, né, a farra, esse tipo de coisa foi chamando minha atenção e foi me levando junto com essas amizades também, né? Então, a gente percebe também, Eduarda, que você falou, eu fui batizada aos 6 anos de idade no Espírito Santo. É verdade. E a gente está vendo fenômeno agora, né? A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho. Né? Mas aos 6 anos você já foi ali queimada pelo Espírito Santo de Meu Deus, já Deus. recebeu o revestimento de poder. E aí, aos 10 é batizada nas águas, e aí a palavra, o ensino da palavra, mas a gente percebe como temos que combater o mundo. Como temos que realmente, assim, dizer não para o mundo e falar, não, meus olhos têm que estar no Senhor, como diz a palavra, né? Sim, Porque senhora. se tirar os olhos de Jesus, Já era.
Não Já não era, tem né? outro jeito. E até quando eu voltei, assim, para Jesus, né, eu falo, foi no momento da pandemia, 2 meses depois, eu fiquei 2 meses frequentando a igreja nessa volta, e no mês seguinte, que foi março, já veio a pandemia. Então foi um momento meu e Deus de viver ali no secreto com o Senhor, sabe? E eu louvo muito a Deus pelo nosso ministério, pelo nosso reverendo, porque mesmo distante, foi um momento onde a gente teve culto online todos os dias. E isso me revestiu bastante, até porque quando a gente volta para Jesus, né, e o Espírito Santo incomoda o nosso interior, a gente rompe com as coisas que a gente vivia antes. Então, romper certas amizades, certos relacionamentos, certos hábitos, práticas e tudo isso só com o revestimento do Espírito Santo. Então, foi um momento, assim, da minha trajetória cristã, de uma busca completa, assim como a gente está vendo atualmente nos jovens, de ser cheio do Espírito Santo. Porque, como nosso reverendo vive dizendo, é só ele que capacita a gente para vencer o pecado e a carne. E aí a gente percebe também que essa questão do entretenimento é uma ilusão. É uma ilusão. É uma completa ilusão. A gente acha, né, que vai ser legal e pode até ser momentaneamente, mas é um legal vazio, é uma curtição vazia porque não tem propósito. Aí muitos jovens podem se perguntar, mas tudo que a gente vai fazer tem que ter um propósito? E tem que ter. A nossa vida é uma vida de propósito, a nossa caminhada é uma caminhada de propósito. O apóstolo Paulo, ele fala, né, a gente não combate, não luta como quem luta com nada ou corre por correr. Nós temos um alvo, nós temos um sentido aqui nessa terra. Então, tudo que a gente faz tem que ser recheado de princípio, tem que ser recheado de propósito, e a gente aprende isso, né, com o nosso reverendo através da palavra. Mas essa questão do entretenimento é muito enganoso, e se a gente não tiver uma doutrina firme na palavra, não buscar conhecer as escrituras, não buscar ser cheio do Espírito Santo, a gente se deixa levar, até no meio cristão mesmo, né? Essa modernidade, essa questão do atrativo, mas na hora que vem um problema, na hora que vem uma situação que vai nos firmar verdadeiramente, é o que a gente tem de relacionamento com o Espírito Santo. E aí a pessoa não tem base, né? Não tem. No dia mal, quem vai te segurar? E aí a nossa eternidade, e aí a nossa alma, e aí tudo que a verdade. gente tem aprendido, como temos que valorizar. Mas vamos passar a bola aqui para a Sabrina também. E aí, Sabrina, como foi a sua conversão? Você nasceu em berço evangélico como ela, teve essa graça de Deus, né, de já ter nascido ou não? Como foi a sua conversão? Quando você se converteu? E o que você tem a nos dizer sobre essa questão de como ser um jovem cristão no meio de tudo isso? Porque estamos inseridos, né? Numa sociedade, numa faculdade, num trabalho, no meio de amizades, né? Então, como que é para você? Conta aí a sua experiência pra gente. Então, missionária, eu não nasci num berço cristão. A minha mãe, depois que eu já era mais de criança, que já tinha consciência assim, das coisas, eu via que ela ia na igreja, mas eu não nasci no berço cristão, não era uma rotina ir no culto, ir em palestras, em reuniões com jovens, não era. Quando eu fiquei mais para adolescência, né, que chamam de pré-adolescente, e aí minha mãe me fazia ir, porque foi na época que ela ficou mais firme, mas eu ia porque ela me fazia ir, no caso, né? E quando eu tive 16 anos, foi uma época muito difícil para mim, emocionalmente falando, e aí eu queria meio que uma saída, né? Um refúgio. A minha convivência com a minha mãe não era muito boa quando eu era adolescente. Sim. E aí uma amiga foi na igreja e eu falei assim, eu vou com você. Só que a minha intenção era só ir, né? Não era ficar. Sim. Só que a nossa igreja é muito família e tudo mais, e o pessoal muito receptivo. E eu lembro que foi uma noite de campanha, o pastor Enoque que estava pregando, destruindo as muralhas de Jericó. E aí ficaram, vamos lá, na hora do apelo, e eu não queria, né? Sim. Enfim, mas aí o Espírito Santo moveu tudo e eu fui. E eu até falei assim, falava com essa minha amiga quem era mais próxima. Eu falei, olha, porque assim, igual a Duda falou, eu era uma jovem muito para frente da minha idade, né? Então, as coisas que talvez pessoas já estavam fazendo de idade mais velha, eu já estava fazendo mais nova, antes de 16 anos. E aí eu falei assim, né? Se eu perder a vontade de fazer tudo o que eu faço, eu vou fazer o que eles me mandam fazer. Se eu perder a vontade... E aí, para ajudar outros jovens que estão assistindo, que
podem estar assistindo e passando pelo que você passou lá atrás, né? Uhum. É quando você fala assim de coisas que Deus tinha que tirar para poder ficar Sim. na presença de que coisas eram essas de forma específica? Então, a prostituição, porque a gente aprende que prostituição não é só se você tem um relacionamento sexual com alguém, né? Até quando você sai beijando todo mundo sem compromisso, isso entra no quesito de lascívia, de prostituição. Então, essa questão da prostituição, das festas, né? Das amizades, Sim. da falsa liberdade, não é? Sim. A gente acha que é livre porque se quiser xingar, xinga, se quiser fumar, fuma, se quiser É beber, verdade. bebe. E acaba sendo marionete, mas pra gente jovem, né? Acha que é uma liberdade. Ninguém me manda, né? Eu tenho essa liberdade. E aí eu falei que eu ia fazer tudo que a igreja me mandava fazer. Aí tem domingo de manhã, tem um discipulado, eu vou. Tem a juventude, eu vou. benção. Eu falei que eu ia fazer. Se eu perdesse a vontade de fazer o que eu fazia, eu ficava. E aí E eu deu certo? Deu certo. 10 anos, graças a Deus. Se passaram 10 anos. Eu fui com uma amiga, ela depois de um ano enfraqueceu e se desviou. Ninguém acreditava em mim. Os meus amigos da época falavam, Sabrina... É sempre assim. É sempre Falava, dou um mês, aí passava um mês, dou 3 meses, e passou um ano, eu me batizei. E foi em 2012 Glória a isso, Deus. no mesmo ano, um mês depois eu me batizei nas águas, aí no mesmo ano eu fui batizado com o Espírito Santo, e aí eu prossegui, e graças a Deus fui liberta de muitos demônios, porque eles são reais, Glória a né? Deus. É verdade. Que às vezes as pessoas não têm a pretensão, não têm a dimensão de que é Satanás que nos leva, nos induz a fazer essas coisas, né? Sim. Então, eu passei processo de libertação, fui liberta, graças só, a então, Deus. você é tão jovem, É, né? Mas cheia de demônios. cheio de demônios. Eu lembro que tinha muita campanha de sexta-feira, né? Corredor com os obreiros, eu participava de tudo, literalmente tudo que mandava fazer, eu fazia. Eu ficava até ansiosa para me batizar logo nas águas para poder participar das vigílias. Mas isso que você fala é o segredo no início, né? Ela já nasceu em berço evangélico. Você não, você falou, não, eu cheguei e estava disposta a tudo A que me obedecer. mandarem fazer, eu queria Fazer. fazer. Então é isso. a obediência, né? Foi a chave. E o nosso reverendo, ele tem nos ensinado pela palavra que a obediência é o princípio pelo qual nós devemos viver. É verdade. Verdade. É o que nos salva. É a obediência à palavra de Deus, a obediência aos princípios do Senhor. É verdade. E isso é muito forte. Agora vamos passar a bola aqui para Brenda. Brenda, o que você tem a falar a respeito desse tema tão importante? Porque, ao que eu percebi, a Eduarda chegou até a pensar em suicídio, É verdade. né? Você já vinha de uma vida que também tinha um vazio lá atrás, né? Muito. Mas aí tudo convergiu em uma pessoa. Sim. Então, como ser esse jovem nessa geração? O que você tem feito? Como que é para você? Como que você entrou na igreja? Como você conheceu? Como tem sido o seu relacionamento com o Senhor? Então, missionária, quando eu nasci, meus pais já eram da nossa igreja, graças a Deus, né? Outra privilegiada. Então, então eu tenho uma irmã que era mais velha que eu, então meu pai e minha mãe, eles sempre traziam a gente para a igreja, e eles sempre foram muito obedientes ao nosso reverendo no quesito de colocar na juventude, né, de introduzir a gente mesmo na igreja, né? E eu louvo muito a Deus pela vida dos meus pais, pela vida do nosso reverendo, porque foi ali que a minha mente foi formada, né? Até Glória a agora eu fico muito feliz quando eu vejo as criancinhas, assim, de 10 anos, porque às vezes as pessoas não têm dimensão de como aquilo ali faz a diferença na mente de uma criança, com aquela idade, né? Sim. Porque eu lembro que com essa idade, minha mãe sempre foi muito rígida comigo, né? Então minha mãe não deixava a gente ficar na salinha das crianças. Minha mãe falava, não, vocês vão assistir o culto, vocês vão pra igreja, vocês vão assistir o culto. E aí eu ficava do ladinho dela, e eu lembro que eu ouvia o reverendo falar, e tudo que o reverendo falava entrava assim no meu coração de uma forma que eu chegava em casa e eu falava, eu lembro até hoje, né? Eu mais ou menos ali com uns 9 anos, não sei. O reverendo tava pregando no quesito da oração. O reverendo falou assim: não tem como ser crente sem oração. E a partir daquele dia, eu lembro que eu não conseguia mais dormir se eu não ajoelhasse. 10 9 anos. anos, é. Se eu não ajoelhasse o meu joelho no chão e se eu não falasse com Deus, porque eu falei, não, o reverendo falou que eu tenho que orar, então eu tenho que orar. Então, tudo que a igreja me ensinou entrou muito na minha mente, né? E aí, né, graças a Deus, ali mais ou menos 10 anos, minha mãe começou a levar a gente para a juventude, eu e minha irmã.
E aí, ali eu fui formada, né? O pastor Alex já estava na coordenação da juventude, graças a Deus. Então, o pastor Alex também é uma pessoa muito importante, assim, na minha formação. E ali eu aprendi de tudo, principalmente sobre Jesus, né? Porque eu até vi a senhora falando sobre a questão do entretenimento, a Duda falou muito bem sobre a questão do propósito, porque a verdade é essa, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Sim. O entretenimento, ele é uma ilusão, porque ele não segura ninguém. É verdade. Ele pode segurar por um mês, a pessoa pode, né, tá iludida com aquilo ali, com um passatempo, mas se você não tiver Jesus no seu coração, e se você não souber a importância disso, você realmente vai se perder, né? E aí eu tive uma formação, uma base, e ali com 14 anos eu comecei a trabalhar até pelo ensinamento da igreja, né? A questão de... eu lembro que tinha muito congresso, muitas coisas que eram pagas, e o pastor Alex falava assim, não, você não tem que pedir dinheiro aos seus pais, não. Você tem que correr atrás e conseguir o seu dinheiro. E aí eu falei assim, não, mãe, então eu tenho que arranjar um trabalho. Aí eu fui ser jovem aprendiz no mercado, numa rede de supermercados. E ali, né, o pastor Alex sempre deu uma base, assim, uma ajuda, né? Falando, Brenda, cuidado com certas amizades, com certas coisas. Mas teve um momento que eu, literalmente, deixei de olhar para Jesus e comecei a olhar para outras coisas, né? Então, eu praticamente dei as costas para tudo que eu já tinha aprendido, achando que comigo seria diferente. Porque muitas vezes as pessoas se perdem por causa disso, que as pessoas falam assim, não... O reverendo tá falando aquilo ali, que eu vou quebrar a cara se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, mas comigo, não, eu sou diferente. Não E vai aí acontecer, né? entra a ilusão do diabo na mente das pessoas, né? O Ô, diabo, Brenda, é. uma coisa que você falou importante, que você falou desde criança. Uhum. Então, é importante frisar que nós temos um pastor que ele ama a alma. E ele sempre repete, criança tem alma. Tem alma. Né? E realmente a palavra de Deus trata em todas as fases da Sim. vida, né? Sim. Desde Verdade. tenra idade, a palavra de Deus já vai tratando, já vai corrigindo. E eu ali nesse momento, né, que eu passei, que eu tirei os olhos de Jesus e eu neguei princípios, né, neguei conselhos que me foram dados, achando que comigo ia ser diferente. Mas só que a palavra, ela sempre esteve dentro do meu coração, né? Até o reverendo falou, né, num culto nessa sessão de 21 terças-feiras, o reverendo falou num culto que, às vezes, os pais têm essa obrigação de levarem as crianças, né, para a igreja, mas se ele escolher ir por outro caminho, a palavra vai estar dentro dele. Sim. E isso é uma verdade, É porque verdade. eu no mundo, né, a Duda também É passou por isso, verdade. eu no mundo, eu falava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Isso aqui não é o meu lugar, sabe? E o Espírito Santo várias vezes me incomodava. Até assim, às vezes eu no meio de pessoas que eram do mundo, e as pessoas falavam assim, às vezes eu queria beber alguma coisa, a pessoa falava, não, sai daqui, você é crente, não vai beber isso não, a gente não vai deixar você beber. Eu falava, não, eu não sou mais crente, eu não tô mais na igreja. E eu ficava revoltada, e eu chegava em casa e falava assim, caraca, nem pra não ser crente eu não tô conseguindo. né? E aí eu tentei, né? Foi uma tentativa, uma ilusão de me preencher com entretenimento. Mas a verdadeira paz eu só encontro, né? Só encontrei mesmo depois que eu olhei para Jesus, né? Porque aí eu fiquei esse período fora, mas muita oração por mim, né? A igreja sempre orava. E esse período que você fala que ficou fora foi quanto tempo? Foram 5 anos, missionária. 5 anos. E foram 5 anos, assim, que eu tinha uma vergonha de ir na igreja, né? O diabo... Como que era esse período, né? Porque às vezes a gente está falando aqui para pessoas que estão nessa condição de desviado. E como que é essa vida de desviado, né? Tá longe. Missionária. Foi vencido pelo que o mundo deu, ofereceu. Mas e aí, qual é o caminho da volta? Missionária, o diabo, ele age muito colocando culpa. E esse foi o principal motivo de eu ter ficado tanto tempo fora, né? Porque eu sentia muita vergonha de ir na igreja. Eu falava assim, meu Deus, eu vou chegar na igreja, vai todo mundo me julgar, porque eu dei as costas para tudo que eu aprendi. O pastor Alex sempre me ensinou direitinho o que eu tinha que fazer e eu simplesmente neguei tudo. Como que eu vou aparecer na igreja? Então, assim, foram 5 anos longe mesmo, sabe? Porque eu tinha muita vergonha, eu sentia muita culpa mesmo. Mas aí, Ai, perdão. Pode continuar, tá tranquilo. Mas aí eu sentia muita culpa, né, de estar na igreja. Mas só que quando eu voltei, engraçado que quando eu voltei,
pessoal falava assim, às vezes as pessoas iam me apresentar, essa aqui é a Brenda, né? Não sei o quê. A pessoa falava assim, caraca, eu orei por você nas vigílias, tinha o seu nome. Glória a Sabrina Deus. é uma. Sabrina falava assim, caraca, eu não te conhecia pessoalmente, mas eu te conhecia porque a gente orava por você. Eu falava assim, meu Deus, nada daquilo que o diabo colocava na minha mente era verdade. Porque ele é o pai da mentira, né? É Porque quando eu verdade. voltei pra Jesus, a igreja, assim, me abraçou, sabe? A igreja, assim, eu me senti como filha. Eu fico até um pouquinho emocionada de falar nisso. Porque eu voltei pra Jesus e tudo aquilo que o diabo tinha colocado na minha cabeça, assim, desmoronou, sabe? Glória a Deus. Desmoronou. E ali eu fui introduzida de volta a casa, né? O meu lugar e juntos até a volta de Jesus Até agora. a volta de Jesus, Amém. não tem como. Eu vi que a Eduarda ficou emocionada. O que você está sentindo, Eduarda? O que você lembra de tudo que ela está falando, que você viveu esse período também? Essa questão, né, da culpa é uma coisa muito forte. Talvez, como a senhora falou, pessoas que estão desviadas podem estar nos assistindo. E, assim, o diabo, ele é muito mentiroso. Ele distorce tudo que a palavra de Deus fala. Então, onde a palavra de Deus diz que a gente é vitorioso, que a gente é amado, ele vai falar, isso é mentira. Você acha que Jesus chama você fazendo isso, você desse jeito? A questão das nossas debilidades, né? Às vezes a gente, até mesmo cristão agora, regenerado pelo Espírito Santo, pode ficar um pouco mais fraco na fé porque não olha para Jesus e olha para si mesmo, olha para as suas debilidades e esquece que essas debilidades elas só vão ser vencidas quando a gente deixar na mão de Jesus, quando a gente se entregar completamente para Jesus. Então a gente fica emocionada, né, por lembrar como o Senhor ele é paciente, é misericordioso e como a nossa igreja é uma igreja onde a gente tem uma formação absurda e onde a gente tem pessoas que nos abraçam completamente e cuidam da gente, né? Pastores, o nosso reverendo, o pastor Alex, como a Brenda falou, a juventude. Sim. E é muito bom fazer parte, a gente se emociona por lembrar disso tudo e ter gratidão por tudo que o Senhor faz na nossa vida. Quer falar, Sabrina? Então, para mim também esse assunto é um assunto muito forte, muito emocionante, porque a gente entra na dimensão de quem Deus é e na dimensão do que o diabo ele é capaz, né? Eu também passei por esse momento, igual elas falaram de se desviar. A Brenda comenta que nunca aparecia na igreja e a Duda comenta que estava lá. Então, era o meu caso, né? Eu estava lá, mas dentro de mim eu estava longe. Por conta, literalmente, dessas coisas. Que falou do entretenimento do mundo, envolve amizades e tudo mais. Eu lembro que eu comecei a fazer faculdade e trabalhar no mesmo ano, em 2017. Foi passando os anos, eu fui dando muita importância em trabalhar, estudar e fiquei atolada de coisa para fazer, porque era muita coisa para fazer, não era novo para mim. E quando eu vi, eu estava deixando de ir no culto de domingo, de ir no sábado, de ir no domingo à tarde para poder fazer outras coisas em relação a isso. E aí as influências de fora veio, eu me achava muito forte, igual eu falava, não, comigo não. Não, eu tenho a palavra, comigo não. E aí o diabo ele Tem é a palavra, sugestivo. mas se esquecer da comunhão, que é o que o nosso É o reverendo perigo. ele tem falado, É né? fatal. A comunhão com o Espírito Santo é o que Verdade. vai nos ajudar a afastar o mundo de nós, né? Porque o mundo vem, Vem. Tudo bem. mas a Sempre. palavra e a comunhão com o Espírito Santo é imprescindível. Foi o que eu aprendi, que o diabo ele é muito sugestivo, ele não tem pressa. Ele vai cercando a gente, todos nós, até ele conseguir o que ele quer. E se a gente não tiver forte ele, né, na comunhão e a palavra, que são os nossos trilhos, a gente realmente sai fora. E aí eu me deixei vencer por influências e quando eu vi, eu já estava mal, morta por dentro. Eu estava ali, porque o Espírito Santo falava comigo assim, Sabrina, você não pode sair daqui. Eu sentia isso, sabe? Você não pode sair daqui. Às vezes eu estava no culto, eu não queria estar, mas eu estava. Eu ia, não queria ir, mas eu ia. E dentro de mim e fora, aí a gente começa a fazer tudo aquilo que o mundo oferece, né? Seja sair, seja beber, seja criar relacionamentos. Né? E aí, quando elas falam da culpa, eu lembro, a gente louva muito a Deus pelo nosso reverendo e do pastor Alex também, que cuida da gente, da juventude. Eu lembro que eu só não procurei ajuda antes porque eu tinha muita vergonha, né? Eu falava assim, meu Deus, mas o pastor já ajudou tanto, já orientou tanto, né? Por que a gente faz de novo aquilo que a gente já sabia que não tinha que fazer? E aí teve um dia que eu estava muito mal, muito mal. Eu cheguei a ficar, me sentia vazia, né? Que é os sintomas da depressão. Tinha gente do meu lado, mas eu me sentia sozinha. Eu tinha essa sensação de estar sozinha. E quando eu realmente estava sozinha, eu só sabia chorar.
E aí eu mandei uma mensagem para o pastor Alex e falei que eu precisava de ajuda. Aí ele falou, Sabrina, eu ia te ligar. Glória a Deus. E aí, enfim, o pastor, como sempre, né, ajudado do nosso reverendo, me ajudou, me aconselhou, e eu consegui vencer. E aí, quando a Brenda falou essa questão da oração, quando eu cheguei na igreja, ela estava lá. Em poucos dias depois, meses assim, ela sumiu. E eu sempre orava por ela, sempre orava por ela. E aí, quando ela voltou, foi muito emocionante para mim. E aí, quando ela fala assim, né, essa questão da oração, eu lembro que quando eu fiquei mal, as pessoas mais próximas de mim sentiam falta, porque a gente sempre está envolvido nas coisas, em Sim. tudo, né? E as pessoas sentiam falta e iam atrás de mim. Para alguns eu falava o que era, e para outros eu falava, gente, daqui a pouco eu volto, essa questão da vergonha. E aí eu falo que a Brenda e o pastor Alex, né, eles acreditaram em mim quando eu achava que não tinha jeito, né, sabe? Eles amaram a minha alma. Eu tava lá e falava, não quero voltar na igreja. Na verdade, eu queria, mas eu falava, não, eu não quero. E aquela vergonha, aquele medo, aquela mágoa, sabe? É uma sensação horrível. O pecado, literalmente, ele mata a gente por dentro. Mata. Ele dá aqui fora o que todo mundo acha que é muito prazeroso, é uma explosão de prazer, mas dentro ele destrói. É Destrói literalmente a o que alma, a né? Bíblia Destrói. fala. E aí, graças a Deus, eu consegui voltar, me recuperar, e a gente está aí hoje. pra Mas quando glória você de fala Deus. desse desvio, foi como o da Eduarda. Você continuava na igreja, É, mas estava longe. continuava, mas estava longe. E aí, assim, para deixar mais claro, isso foi em 2018, né? Eu entrei na faculdade e comecei a trabalhar em 2017. Isso foi em 2018. E aí o pastor Alex me ajudou, eu fiquei bem. Só que quando a palavra de Deus é te dada, você tem que obedecer. A obediência para se converter, a obediência para chegar em grandes lugares, a obediência ela tá presente, tem que estar presente em tudo. Para perseverar, né? Literalmente. E o pastor me deu uma orientação. Só que eu fui emocional. Por isso que depois as minhas orações se tornaram para o Senhor, para eu ser uma pessoa racional e espiritual. Porque por eu ser muito emocional, eu deixei de obedecer em um dos pontos que ele falou. Assim, de você se envolver com outras pessoas que te arrastam para fora. Ele falou, Sabrina, corta laços. Sim. Troca de chip, troca de... Seja troca. radical, né? Exatamente, igual o nosso Porque reverendo orienta a gente. Temos que ser radical. Não pode ter medo de ser radical. Hoje em dia as pessoas têm medo disso. As pessoas acham que tudo tem que ter um equilíbrio. Para Deus, você tem que se lançar. É uma coisa que eu sempre aprendi. Se lança para Deus. É absoluto, né? É verdade. Então, essa coisa de ser de qualquer forma, não é absoluto O de Deus. Ou evangelho, eu tô ele é, com né? o Senhor, ou eu não tô com o Ou não Senhor. tô. Exatamente. Né? E Jesus falando disso, ele fala, né, que se teu olho te faz pecar, arranca e lança fora. Verdade. Se a tua mão te faz pecar, corta. Então, isso fala da gente realmente se firmar no Senhor e buscar a presença dele. Exatamente. E até, assim, essa questão que a Sabrina tá falando, às vezes, eu conversando, assim, com algumas outras pessoas da igreja, mesmo eu falo, gente, o segredo é você levar ao pé da letra tudo que é falado. Seja do nosso reverendo, seja do pastor Alex, porque são pessoas que amam a sua alma. Sim. E são pessoas que estão te preparando para viver a eternidade. Então não acha que é brincadeira, não acha que com Não você é. vai ser diferente, não acha que se você não seguir um ponto, você vai saber lidar com aquilo. Obedeça, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Glórias a Deus. E o papo tá bom. Tá bom. Tá muito bom. Glórias a Jesus. Só que antes da gente passar para o próximo tópico, a próxima pergunta, né, que uma leva a outra, a gente vai chamar um break novamente aqui. Vamos lá para o nosso irmão das tapioca, tapioca pernambuquinha, meu amado irmão. Se você já passou pelo Guanabara, Presunique ou Princesa, supermercados, vai lá, procura essa tapioca que é a melhor do mercado. Não tem outra. Nosso irmão, e Deus vai abençoar você, porque ele também abençoa a obra do Senhor, né? Então, já já a gente volta. Vem descobrir a melhor opção de lanche rápido para a sua rotina. Let's get down to business. Work hard, play hard. Oh yeah. All day, all night. 'Cause I like to fly, I wind so high, directions high. Estamos aqui voltando do nosso break, aqui com as nossas amadas irmãs, mulheres de Deus, jovens, cheias do Espírito Santo. E temos certeza que o Senhor já está falando com você que está em casa nos acompanhando. Que podcast maravilhoso, que bate-papo maravilhoso com essas jovens aqui. Então, a
próxima pergunta que eu queria fazer para vocês é, para vocês, qual a importância de se entregar na mão de Deus? Porque a gente viu que a gente entrega a nossa vida, mas aí se você olhar pela janela do mundo e se deixar ser levado, você vai. Mas aí vocês falaram da volta, né? Aí voltaram, fizeram o Glória caminho a inverso Deus. como o filho pródigo. Glória Glória a Deus Glória por a isso. Então, qual a importância? Porque nós vemos que Deus sempre usou a juventude. A gente vê Deus levantando José para cumprir propósitos, a gente vê Deus levantando Davi, que não era ninguém, né? A gente vê Deus botando um Daniel lá no meio da Babilônia, e o mundo é uma Babilônia, é cheio de entretenimento, é cheio de atrativos, é cheio de coisas que para seduzir realmente. Mas qual a importância de você literalmente entregar a sua vida na mão de Deus e se deixar ser guiado por Deus em todas as áreas da vida? Né? Porque nós estamos aqui, mas fazemos parte de um ministério que nós somos guiados e conduzidos pelo Espírito Santo para todas as áreas da vida. Então, vamos começar com a Brenda. Para você, Brenda. Então, missionária, é tudo, né? A nossa vida, por mais que a gente tenha uma vida social, um trabalho, um sonho, alguma coisa assim, tudo se resume no nosso propósito com Deus, né? Que é a eternidade, que é viver com Cristo. Então, Sim. Cristo é a nossa prioridade. O resto é resto, né? Sim. Então, eu acho que o maior segredo, né, para a gente conservar isso dentro da gente é ter foco. É ter foco no que você quer, né, que é Cristo, ter foco em Jesus, não olhar para a direita nem para a esquerda. Sim. E eu também acho importante falar sobre a questão das companhias, né, que o nosso reverendo sempre fala, pastor Alex, e é algo que eu percebo que muita gente é levado por causa disso. Quando a gente ouve o testemunho de algumas pessoas, até o meu testemunho de vida mesmo, quando você começa a se envolver num ambiente que não é para você estar ali, ou com pessoas que não é para você estar junto, você acha que você é muito forte para estar ali no meio e nada vai acontecer com você. E isso que você está falando, a questão do ambiente, até dentro da igreja, Sim, até dentro da igreja. muito Porque, cuidado, né? missionária, se a gente não tiver cuidado, né, se a gente não souber filtrar o que vai para dentro da gente, aí o diabo ele se apropria disso, né? Ele começa a usar as circunstâncias, as pessoas. Então, o crente ele tem que estar ligado 24 horas. Olha, o que essa pessoa falou não é legal. Por mais que ele seja um irmão em Cristo, ele esteja na igreja, eu não vou estar junto. Porque aquilo ali não vai somar com nada na minha vida. Então, quando eu voltei para Jesus, né, que a gente volta com aquele primeiro amor que, graças a Deus, Deus tem perseverado no nosso coração, eu sempre falei com Deus, eu falei assim, Deus, eu não quero estar junto, não quero estar no meio de nada que vai me levar para longe de ti. Então, às vezes, né, a pessoa fala assim, mas não tem nada a ver. É nesse nada a ver que muita gente é levado, né? Então, assim, ter foco, saber gastar o seu tempo com Deus, sabe? Um sábado não é para você estar... Se tem um projeto na tua igreja, né? Sim. Se tem um culto, se tem um encontro jovem, por que você vai estar em outro lugar? Verdade. Se o foco da sua vida é Cristo, né? Então, é isso que eu falo comigo, porque às vezes Isso que você falou, onde tiver o seu tesouro, vai estar o seu vai coração. estar o seu né? coração. Então, Exatamente. Precisa estar Porque no a gente Senhor. precisa ter foco, né, missionária? Sem foco, a gente realmente não vai em lugar nenhum. Então, a vida do crente é uma eterna decisão. Você sempre vai ter que decidir o que você quer para sua vida. Então, escolha por Cristo, escolha estar com Cristo, com as pessoas de Cristo, que aí você vai longe. Com certeza. E você, Sabrina? Para você, é importante entregar literalmente a sua vida nas mãos de Jesus? Que você falou, teve um momento que eu fui para a faculdade. E nós somos preparados para o mundo. É verdade. Ser grandes para a glória de Deus, né? Então, eu tenho que ser, como Deus levanta o Daniel e coloca no meio de uma Babilônia, nós temos que ser esse jovem lá. E nós temos bagagem, palavra, ensino para isso, né? Verdade. Então, para você, isso é importante se colocar literalmente, totalmente na mão do Senhor? Para mim, se tornou e eu aprendi que é essencial. Assim como a gente bebe água e tem todas as atividades para manter o corpo, para manter a alma, né, ter a vida nas mãos de Jesus é essencial. E falando sobre a questão de propósito, né, eu costumo muito dizer que o propósito move uma vida. Quando você não tem um propósito, qualquer coisa que te oferece é bom para você, é sugestivo, te leva. Você não tem critérios. Então, qualquer coisa se torna alvo para você. E é ali que Satanás ele atua. Então, quando que eu voltei e eu tive a consciência que
o meu emocional não me mandava mais, eu tinha que ser espiritual. E como que a gente se torna espiritual? Né? E a gente orienta outros jovens, e até dando testemunho, a gente fala assim, sendo apaixonado por Jesus. O que a paixão faz com uma pessoa? Né? Então, porque a pessoa apaixonada quer estar perto, a pessoa apaixonada quer falar daquilo, a pessoa apaixonada quer agradar. Então, assim, quando a gente é apaixonado por Jesus, a gente é protegido pela palavra, a gente é protegido pela oração e pelo envolvimento, né? Eu sempre falei isso, até quando falava do Exército de Deus, da juventude, das vigílias e etc., o projeto, né, Jesus em Casa, eu falava, se Deus deu ao teu pastor, teu profeta, uma visão, por que que você não vai fazer parte? E você falou uma coisa importante. Você passou pelo exército de Deus. É. O que foi o exército de Deus na sua vida? Porque quando a gente fala assim de entregar a vida totalmente nas mãos do Senhor e ter um projeto desse na igreja, você entrou. Você Sim. creu e você doou. Foi um ano que você Foi um doou? ano. O que isso mudou na sua vida, Sabrina? Eu falo que o Exército de Deus foi um divisor de águas, né? Que é um projeto que Deus implantou no coração do nosso pastor para abençoar as nossas vidas. Por quê? As pessoas que estão ali se entregando e vivendo, elas escolheram viver como Jesus viveu, né? Para pregar, para ajudar outros e ensinar a palavra e viver em constante oração. Então, eu falo muito, e na vez que eu dei o testemunho para o reverendo, eu falei que o Exército de Deus me ensinou a ter o Senhor, né? Deus, Pai e o Espírito Santo, como meu amigo, né? Que a gente conta com ele para tudo e ele entrega para a gente almas, supra as nossas necessidades, enche a gente do poder. Então, assim, é literalmente viver com Jesus. A gente tem essa experiência de sentir um pouquinho, né? De como que Jesus fez e viveu aqui nessa terra. E é um grande projeto de É um grande vida, né? projeto. Então, Todo mundo deveria fazer parte, tanto do Exército de Deus e todos os projetos que Deus deu ao nosso pastor. Entra o quesito de escolhas, né? Boas escolhas. Se a gente escolhe boas coisas, nós vamos triunfar, chegar longe, avançar. Agora, se nós não temos propósito ou deixamos os outros, o mundo falar na nossa cabeça, porque essa influência é em vários aspectos. Em roupa, em jeito de falar, Sim. se vestir, o que ouve, estilo de música. Isso tudo, as pessoas, os jovens têm se tornado influenciável. Então, a gente tem que influenciar para Cristo, chamar as pessoas para que perto de Jesus. chama de mulher empoderada, né? É. E aí eu trago as palavras da pastora Cristina. Empoderada é a mulher cheia do Cheia do poder de Espírito Deus, né? Santo. Cheia do Espírito Verdade, Santo. é Isso é a verdade. mulher É empoderada, verdade. né? Pode dar sua contribuição também. Então, Eduardo. missionária, assim, o que eu acho que eu posso definir o que é se entregar, a importância de se entregar para Deus, é entender o porquê eu sou cristã. Por que eu faço parte da igreja? Por que eu aceitei Jesus? Qual é o sentido disso tudo? Nós fomos criados para Deus, né? Nós fomos criados para viver em comunhão com Deus. E a palavra diz que nós fomos constituídos por Jesus reis e sacerdotes. Então, aqui nessa terra, enquanto eu estou aqui, a importância de eu me entregar para Deus é poder viver a vontade dele na minha vida e na vida de todos que estão ao meu redor. Como eu posso impactar a vida daqueles que ainda não conhecem Jesus? Qual é o meu propósito aqui nessa terra? Então, a Bíblia também fala, né, que o homem faz muitos planos, Sim. mas só o Senhor sabe, né, de todas as coisas, o que vai acontecer. E qual é aquilo que ele tem preparado para nós. Então, se entregar na mão de Deus é você verdadeiramente abdicar daquilo que você planejou, daquilo que você tem como seus sonhos, para passar a sonhar os sonhos de Deus, entendendo que Jesus é uma pessoa. Eu não sou cristã só porque eu vou na igreja, marco meu ponto lá no domingo. Eu vivo um relacionamento com um Deus vivo, um Deus que me deseja, que quer comunhão comigo. Então, se aprofundar nisso, na pessoa do Espírito Santo, para conhecer Jesus, para viver uma vida de intimidade de Jesus, muda a nossa mentalidade para entender o porquê que eu existo, porquê que eu tô viva, o que eu faço para Deus. Uma coisa que você falou muito importante de querer a direção de Deus. Teve um podcast que foi sobre o empreendedorismo cristão, que o missionário William veio e ele tinha sonhos, né? Queria ser jogador de futebol. Só que aí a direção de Deus é vai estudar. Era contrário ao que ele queria, mas pela obediência, Ele foi. ele foi. E está colhendo fruto, né? Então, realmente, se colocar na mão de Deus é a melhor coisa. E a Sabrina se colocou e doou também para o exército de Deus, né? Amém. Glória a Deus, foi um presente que a gente ganha, né?
quem obedece colhe bênçãos do alto, tanto na alma, na vida material, né? E a gente se preserva, colhe experiências para passar para outros e suas vivências de vida, né? A gente não passa a ser mais o mesmo. Deus nos dá coisas e a gente vai levar para a nossa vida até o dia de chegar na eternidade. Tem alguma experiência que você pode falar pra gente, o Eduardo, sobre você se colocar na mão de Deus e você, de repente, sonhar com algo e Deus te dá outra direção? Sim, tem várias. Assim, né? Eu tô num período da minha vida agora onde eu terminei a escola, eu ainda não comecei a fazer nenhum tipo de faculdade, eu tenho orado por isso. Mas eu percebo que desde uma coisa que mudou, ainda que eu não tenha nesse exato momento algo definido, a quesito de profissão e tudo mais, quando eu olho para trás, eu percebo que o que diferencia o meu eu lá de trás de agora para cá é porque agora eu espero a direção do Senhor, entende? Então, até essa questão da espera na vida cristã, né? Às vezes a gente acha que esse tempo de espera é um tempo estagnado, mas na verdade é um tempo onde a gente aprende com Deus. Então eu tenho vivido esse momento de espera, né, com o Senhor, e essa questão da direção de Deus, Deus tem colocado sonhos no meu coração, sonhos dele, não meus, né, que quando eu olho para trás, talvez eu não sonharia com isso. O exército de Deus é um deles, Glória a Deus. né? Eu estava esperando fazer 18 anos, fiz 18 anos mês passado. Então, essa questão de viver para o Senhor mesmo, né? Eu acho que no início eu não pensaria nisso, o exército de Deus não era um sonho para mim, não era um desejo, e agora é, né? Talvez profissões que eu idealizava lá atrás, hoje eu não vejo mais sentido. Relacionamento, nessa questão fantasiosa do casamento, do amor. Hoje a gente deseja, né? Mas não da maneira que eu pensava, não para isso me preencher, para isso ser algo na minha vida, mas no tempo de Deus, no propósito de Deus, com a direção de Deus. Então, em tudo na minha vida, tanto na área profissional, quanto na área emocional, na área espiritual, eu vejo Deus me colocando nos trilhos da sua palavra, daquilo que sai do coração de Deus e tirando aquilo que era do meu próprio coração. Sim. E isso que você falou é importante, né? Porque eu entrei na missão, mas eu nunca tinha sonhado com missão. E essa coisa de se colocar na mão de Deus e ir para o projeto que Deus idealizou para a nossa vida é onde a gente vai encontrar a realização plena. No lugar onde Deus nos colocou, né? Então, o exército de Deus, para quem não veio ainda, realmente é muito importante. E você, Brenda? Assim, eu concordo, né, com tudo que as meninas falaram, foram muito bem, nas suas colocações. E realmente a gente está no ministério em que a gente aprende a colocar Deus, né, em primeiro lugar. Então, até as outras coisas, né, se você tem um sonho profissional, né, se você viu a senhora citou agora o missionário William, né? Sim. Então, se você tem um sonho de ter uma empresa, de entrar alguma empresa, de fazer alguma coisa, aquilo ali tem que ser para a glória de Deus, né? Então, tudo que você fizer, se você almeja uma profissão, se você almeja alguma coisa, a gente tem que ter aquela visão de que aquilo ali vai ser um instrumento na mão de Deus Sim. para glorificar o nome de Deus, né? Para fazer com que ele seja exaltado, seja conhecido entre as outras pessoas também. Glórias a Deus. Então, vamos passar para outra pergunta. E esse movimento do Espírito Santo no nosso ministério aos sábados, né? Como a primeira reunião foi lá em Copacabana, depois passou pela Barra, já passou por tantos outros locais, pela sede. Como vocês têm visto esse movimento do Espírito Santo? Como tem impactado a vida de vocês? Como tem sido isso na sua vida, Sabrina? Olha, a palavra presente eu já falei várias vezes, mas é isso que Deus faz com a gente, né? A gente não merece e Ele dá. Assim, Deus orientou o nosso reverendo a ter esse movimento e, assim, é literalmente um chamado de Deus para colocar a gente mais perto, sabe? Para encher o nosso coração. Eu vejo isso como, assim, um mover sobrenatural. Você vê jovens, crianças, adolescentes e adultos, né? Os pais que levam os filhos e vê ali as pessoas que não tem proselitismo, não tem entretenimento, não tem uma peça, não tem um show, não tem uma luz, um ambiente escuro, um jogo apagada, de luz, não. tem Nós fumaça. somos atraídos. É Jesus. Que atrai vocês ali? É O que Jesus. atrai? É exatamente isso. Você vê e fala assim, nossa, por que essa criança de 9 anos ou essa senhora de 50, por que eles
estão fazendo aqui, né? Jesus ali se tornou o centro nesses movimentos. Aleluia. E É toda verdade. vez que vai lá orar para eles serem batizados do Espírito Santo, eu sempre me emociono, porque eu olho e falo, meu Deus, a gente olha, a gente pega ônibus, a gente trabalha, a gente estuda, tem na nossa família, adolescentes e jovens você vê assim, perdidos, totalmente influenciados nessa geração dos aplicativos e das dancinhas e as músicas deploráveis, depravadas, e Sim. o pessoal tá chorando, se derramando, né? Na presença do Espírito Santo. Assim, foi muito edificante, tem sido Você tem participado? renovador, sim. A gente vem participando, graças a Deus, ajudando o pastor Alex, evangelizando, falando com outras pessoas, cuidando das crianças, né? É uma missão, É né? uma missão. E a gente tem recebido, assim, do alto algo a mais. Eu falo que eu nunca estive tão bem, né? Como eu venho estado agora, porque a gente vê o mover do Espírito Santo, as pessoas sendo batizadas pelo Espírito Santo, né? Sendo cumprida aquela profecia. E enquanto o mundo está caminhando para a destruição eterna, nós estamos recebendo mais da glória. Então, Mais isso para poder, mim é né? incrível. Glória a Deus. Glória a Deus. E você, Eduarda? Você tem participado? Tenho participado. Todos os sábados que eu não estou trabalhando, a gente está lá e tem sido maravilhoso, né? Eu gosto muito de estudar sobre a questão dos avivamentos na história da igreja e a gente vê isso acontecendo agora no nosso ministério. Sempre começa assim. Sempre começa com um grupo, orando, buscando pelo Espírito Santo. E a gente crê que isso vai se alastrar não só pela nossa igreja sede, mas todas as igrejas filiais. Algo que Deus colocou no coração do nosso reverendo e que tem começado entre os jovens. O nosso desejo, a nossa oração é que isso se estenda e possa impactar todos. Não apenas naquele momento ali, né? Porque como o nosso reverendo fala, o Espírito Santo, ele tá onde a gente está, em todo lugar. Então, acaba a reunião, vai para casa, o Espírito Santo vai para casa com a gente. Então, assim, tem sido maravilhoso, tem sido edificante. Às vezes você sai, né? Termina a reunião, você vai no carro, chega em casa porque você ainda tá com aquele calor, o Espírito Santo, você percebe o Espírito Santo incomodando os jovens de uma maneira positiva, de dentro para fora, com uma sede demais. A gente está nesse ano, né, de curas, sinais e prodígios, Sim. os dons espirituais e tudo isso, né, o nosso reverendo leu até uma frase no culto ontem, de terça-feira, e ele falou sobre isso, sobre a questão do preenchimento do Espírito Santo, sobre a questão de o Espírito Santo, no Espírito Santo, ter presente tudo aquilo que a gente precisa. Então, os frutos para sermos melhores, os dons para sermos melhores. Então, assim, tem sido maravilhoso, tem sido edificante. A nossa oração é que possa se perpetuar por muitos mais sábados. Glória a Deus. E Quem pra tem, você, Breno? quem tem o Espírito Santo tem tudo, né? É verdade. Essa fase que a juventude está vivendo é uma resposta de oração, né? Sim. Porque a Muita. gente ali na juventude, a gente sempre orava, Senhor, entrega uma nova fase. O pastor Alex falava, ora, que Verdade. Deus vai entregar no momento certo. E aí o reverendo começa a fazer, né, orientado pelo Espírito Santo, começa a fazer esse movimento dos jovens, né, primeiro em Copacabana, depois na Barra. E, missionário, o que a gente enxerga é realmente, assim, aquele clima da igreja primitiva, né? E o que eu acho, assim, uma das coisas mais bonitas é a busca das crianças, né? Eu já me emocionei várias vezes vendo eles orando, porque a gente vê uma sinceridade neles, né? Sim. Até, às vezes, a gente ajudando o pastor Alex, a gente fica ali cuidando deles, né? E eles têm aquela pureza, e eles querem o Espírito Santo, eles veem realmente o Espírito Santo como É lindo. Deus, né? Eles entenderam que o Espírito Santo é Deus e eles querem isso. E eles estão sendo batizados, né? A senhora vê, né? Todo sábado tem alguém sendo batizado. E, assim, é um mover do Espírito Santo, porque o que o nosso reverendo sempre lutou para que a gente internalizasse é isso, né? Buscar o Espírito Santo como tudo, porque ele que vai estar com a gente se a gente passar por um momento em que a presença de outras pessoas não vai ser possível, mas ele não vai se ausentar, porque ele está dentro E da a gente. gente tá falando dele, ele tá aqui, né? É verdade. Tá cuidando da Ele gente. tá aqui com a gente, ele vai com a gente, ele vem com a gente. Ele vem com a gente. Então, assim, em todos os momentos ele tá com a gente. Então, eu vejo, assim, no nosso pastor uma busca, assim, incansável de ensinar a igreja a importância de buscar o Espírito Santo. E ver isso acontecendo até nas crianças é muito lindo, A missionária. gente se emociona de novo, É né? incrível. Porque, como a Sabrina falou, realmente a gente tá, assim, numa época em que se a gente ligar, assim, uma rede social, a gente fica assustado, assim, com o nível que as crianças estão sendo levadas, né? É uma fase que elas são muito influenciadas e as nossas crianças estão sendo influenciadas a Verdade. buscarem o Espírito Santo, né? Glória a Então, Deus. quando a Glória a gente tem Deus. consciência do que é isso,
é realmente um agir de Deus. Então a gente vê, né, o primeiro podcast foi sobre o Espírito Santo, né, a identidade pentecostal, e agora a gente entrando nesse tema também, porque como ser um jovem cristão nesse mundo? Só cheios do Espírito Santo. Somente. Então, gostaria de agradecer a vocês pela participação, agradecer todos que estão aí do outro lado nos acompanhando, continue nos acompanhando, compartilhando, comentando, que Deus abençoe a sua vida, e a gente vai encerrando aqui e já com saudade do próximo. É verdade. Então, se prepara para o próximo tema, para o próximo programa, e vamos, em nome de Jesus, agradecer a Deus pelo momento e creio que o pastor Leonardo vai estar de volta aí. Quero agradecer a oportunidade também de estar aqui, é um privilégio. E que o Senhor abençoe a todos vocês, todas as famílias, em nome de Jesus. Shalom. Amém.